E se a gente pudesse comunicar ideias complexas, sentimentos, até mesmo o tempo, passado, presente, futuro, não com palavras, mas com cores? Pois é, hoje a gente vai mergulhar num sistema de linguagem que desafia assim tudo que a gente acha que sabe sobre comunicação. Olha, essa citação da nossa fonte já chega dando um tapa na cara do nosso ego humano, né? Ela basicamente diz que a nossa tão preciosa linguagem falada não é o auge da evolução. É só um degrau, um estado intermediário. E isso força a gente a pensar intermediário entre o quê e o quê. Então, para a gente conseguir entender essa ideia maluca, vamos fazer uma pequena jornada, ok? Primeiro a gente vai olhar para além das palavras, questionar os limites da nossa própria fala. Depois a gente mergulha de cabeça nesse universo da linguagem da cor para entender a gramática por trás dela. E por fim, vamos ver como tudo isso meio que distorce a nossa percepção da realidade. Certo. Antes de construir uma ideia nova, a gente precisa desconstruir a antiga. Por que será que as palavras que parecem tão fundamentais para a gente podem ser, na verdade, uma limitação? Pensa bem. Tudo o que se passa na cabeça agora, neste exato momento, está sendo filtrado por palavras. A fonte que a gente está analisando nos desafia a perguntar: e se essa ferramenta que a gente usa para pensar for, na verdade, uma espécie de gaiola? Uma gaiola que limita o que a gente consegue perceber do mundo? Ok, se as palavras são uma gaiola, onde é que ficam as grades? Por que é que só falar não é o suficiente? Então, a fonte afirma que a verbalização não é universal, é um estado intermediário. E isso é fascinante, né? Porque sugere que existem formas de comunicação, digamos, abaixo da nossa, talvez mais primitivas, mas também formas acima, mais diretas, mais complexas. E se, em vez de sons, a comunicação fosse luz? Um jeito totalmente novo de transmitir sentido, onde cada nuance de cor carrega um significado absurdamente profundo. O conceito central aqui é uma comunicação direta, de mente para mente. Ideias inteiras são projetadas como cores. E olha, esquece o arco-íris que a gente conhece, tá? Pense em milhões de gradações, texturas, nuances, coisas que nosso cérebro nem tem como processar. Essa é a pergunta de $1 milhão, certo? Como é que algo que a gente percebe como puramente visual pode ter a complexidade de uma frase inteira? Bom, a resposta está na estrutura. Toda linguagem precisa de regras, de uma gramática. E o mais incrível aqui é como a ideia tão alienígena pode ser quebrada em conceitos que a gente já conhece, como substantivos e verbos. Essa tabela aqui é genial. Ela mostra a tradução. O substantivo, ou seja, a coisa, é definida pela forma e pelo padrão da cor. O verbo, a ação, é a pulsação dessa cor. E o tempo verbal, se aconteceu, se está acontecendo ou se vai acontecer, é comunicado pela intensidade e pela profundidade do tom. Simplesmente incrível. Então, vamos tentar construir um pensamento juntos. Imagine uma forma específica, um padrão, surgindo na sua mente. Pronto, esse é o substantivo. De repente, essa forma começa a pulsar. Aí está o verbo, a ação. E então, a cor fica mais profunda, mais rica, indicando que essa ação aconteceu no passado. Viu só? Uma frase completa, transmitida num instante, sem uma única palavra. Agora que a gente entendeu um pouquinho das regras de outra linguagem, vem a pergunta inevitável. Como é que a nossa própria linguagem molda e talvez até distorça a nossa realidade? Sabe, normalidade é só uma questão de perspectiva. Tenta imaginar o que eles perceberiam ao ouvir a gente falar. Só uma sequência de ruídos estranhos, desconexos e terrivelmente lentos para expressar uma única ideia. E aqui está o ponto crucial. É uma via de mão dupla. A nossa comunicação, para eles, soaria como uma distorção da nossa realidade. E a comunicação deles, para a gente, parece uma distorção da realidade deles. Nenhum sistema é melhor que o outro inerentemente. São apenas diferentes. Isso tudo leva a gente para a reflexão final. Se a ferramenta que a gente usa para construir nosso universo, a linguagem, é só uma entre tantas, que outras realidades inteiras podem estar aí ao nosso redor completamente invisíveis? Simplesmente porque a gente não tem as palavras ou, quem sabe, as cores para conseguir percebê-las.